usou palavras que eu uso, né, no meu trabalho, ou no meu segundo trabalho. Usou a palavra do extraordinário, eu falei, meu Deus, é bem específico aqui. E numa dessas devocionais falava, né, sobre Jesus não buscar pessoas na Universidade de Jerusalém, dele lá nas docas, pegar homens dispostos. Então, aí, Chimeia não tem para onde correr, né? Então, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. O Senhor sabe do receio, né, do respeito que eu tenho por estar aqui. Eu agradeço tuas misericórdias sobre minha vida e que seja a boca tua, Pai, aqui, que eu traga a sua mensagem aqui para o povo de Deus, Pai. Mais uma vez, Pai, obrigada, porque é só o Senhor que capacita e que nós possamos, Pai, estar disponíveis para fazer o teu querer. Te louvo e te agradeço por tudo, perdoa os meus pecados, em nome de Jesus, amém. Então, até trouxe o cronômetro aqui para não perder o tempo, que o pastor ficar falando do tempo. E aí eu queria refletir com os irmãos, né, a palavra que Deus colocou no meu coração, sobre quem nós escolhemos alimentar. E aí a gente vai juntos lá em Gálatas 5, versículo 16 a 24. Vou ler junto com os irmãos então. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei, não estáis sob a lei, abaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Bem, primeiramente, eu queria convidar os irmãos para a gente pensar sobre algumas palavrinhas aqui, que às vezes a gente lê a palavra de Deus e algumas pessoas vão lá na versão nova e atualizada e conseguem fazer essas associações para o dia de hoje. Mas às vezes a gente deixa passar. E temos o mau hábito de só olhar para fora, não olhar para dentro. E aqui o convite é para que a gente entenda um pouquinho do que está falando aqui no texto, para que a gente olhe para dentro, para que a gente pense, né, o tema hoje, quem a gente escolhe alimentar, mas a gente entender primeiro do que a gente está falando aqui, o que significa militar, o que significa as obras da carne, né, essas palavras que estão aqui. E aí, queria pensar com vocês, por exemplo, né, quando fala aqui que a carne milita contra o Espírito. Esse milita é luta, esse milita é briga, é batalha. Nós não temos noção, no nosso dia a dia, uma luta que acontece entre o bem e o mal, e a gente precisa escolher quem a gente vai alimentar para que a gente possa estar fortalecido. Hoje a gente vai falar aqui de algumas atitudes que nós possamos desenvolver para que a gente esteja mais fortinho, para que a gente esteja mais preparado para algumas situações do nosso dia a dia. E aí, por exemplo, aqui fala de lascívia. Mas o que é lascívia? É uma sensualidade exagerada. Às vezes a gente foge um pouquinho a linha do se sentir bonita, do se sentir arrumada e vai para a linha da sensualidade. Porfia, contenda de palavras, discussão. Por vezes a gente se perde querendo ter razão. E esse é o cuidado que a palavra nos diz aqui, né? Para que a gente não deixe a carne vencer o espírito. Para isso a gente precisa estar atento. Dissensões,
falta de concordância, divergência. Quantas vezes, principalmente quando a gente fala de casais, né, a gente quer ter a razão e fica ali naquelas confusões. Então, que a gente possa estar atento a isso. Facções são divisões de pessoas que pensam diferente de nós. Glutonaria, a gente às vezes não processa, né, que comer demasiadamente, comer de forma descontrolada, como se não houvesse amanhã, também é pecado. Idolatria, muitas vezes nós pensamos que idolatria é só aquela pessoa que tem um santinho em casa, que tem uma madeirinha, um cotoco de vela, essas coisas assim. Mas nós temos que ter cuidado, às vezes nós idolatramos nosso filho, nosso neto, às vezes idolatramos o nosso trabalho. Aí nós vemos para o fruto do Espírito, né? E aqui eu senti dificuldade apenas na palavra longanimidade, né? Que o dicionário vai falar sobre uma virtude de suportar com firmeza contrariedades em benefício de outrem. Ânimo longo, generosidade. Então, mas por que a gente foi destrinchando aqui as palavrinhas? Porque a gente vai falar, então, de como a gente vai lidar no nosso dia a dia sobre quem a gente escolhe alimentar. Como assim, Chilé? Quem eu escolho? Eu não escolho. Eu acabo fazendo errado sem querer. A gente vai ver que a gente escolhe, mas porque o pecado está em nós. Então, vamos aqui, por favor, em Romanos 7, versículos 19 e 20. Romanos 7, 19 e 20. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Paulo falando aqui que ele não faz o bem que ele prefere, mas o mal que ele não quer, ele faz. E é assim que acontece conosco. Nós temos que estar o tempo todo atentos, o tempo todo vendo se o nosso comportamento está agradando a Deus. Eu gosto muito da explicação, quando a gente faz a evangelização, a gente fala do livro Sem Palavras e ele fala o que é pecado. E a explicação que as professoras dão, bem simples, mas que ajuda muito a gente na hora de pensar sobre nossos comportamentos, o que é o pecado? Paulo fala aqui, né? Que não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Pecado é tudo aquilo que eu penso, que eu falo e que eu faço que me afasta de Deus, que desagrada a Deus. Então é por essa razão que eu tenho que estar escolhendo alimentar o Espírito. É por essa razão que eu tenho que racionalmente estar disposto a estar buscando a presença de Deus para que a gente possa estar fortalecido. E aí sim, quando a gente pensa na milita, né, que a gente falou que a carne milita contra o Espírito, quando a gente pensa nessa luta, e aí a gente trazendo para uma forma, né, para a gente poder visualizar, se a gente vê uma pessoa que comeu feijão, que está bem alimentada, que vai lutar com o outro mais fraquinho, que não comeu feijão, não está bem alimentado, a gente já sabe mais ou menos predizer quem é que vai vencer essa luta. É quem comeu o feijão, é quem está alimentado. Então, fazendo essa má comparação, né, no sentido de que não tem tanto poder o feijão quanto a palavra de Deus, quando a gente está bem alimentado, quando a gente está forte na palavra, na presença, andando no Espírito, a gente consegue tomar melhores decisões. É sobre isso que a gente vai discorrer aqui, né? E aí, quando a gente pensa nisso no dia a dia, é na hora que a gente está ali, numa discussão acalorada, a gente escolher se a gente vai ficar com o domínio próprio, que está aqui, né, no fruto do Espírito, que nós lemos lá em Gálatas, ou se a gente vai cair na mão, se a gente vai falar mais do que deveria. É ali no dia a dia, quando eu estou num momento da emoção, se eu vou falar sem amor, ou se eu vou... Não, isso desagrada a Deus. Tudo que eu penso, falo, ou que eu faço, que me afasta de Deus. Então não vou falar dessa maneira. Então esse cuidado que a gente tem que ter no dia a dia. Uma sugestão é a gente pensar o que Jesus faria no meu lugar. Quando a gente pensa o que Jesus faria no meu lugar, a gente
mandaria aquele zap mal criado para aquela que falou aquilo que você não gostou? Jesus gostaria, se alegraria de olhar o histórico do nosso computador? Então, o que Jesus faria nesse lugar? A gente tem que ter muito cuidado, porque é sutil. Às vezes, num lugar que você nem sabe que é fraco. E é por isso que a constante busca de intimidade com Deus vai ajudando você a se fortalecer, a ser aquele cara do feijão. Porque aí eu consigo ter mais discernimento na hora das minhas decisões, na hora das minhas escolhas. Se posicionar também é alimentar o espírito. Como assim? Em algumas situações nós somos colocados em situações que se você não se posiciona, você dá margem à carne. Eu participei de uma palestra, que a palestra estava muito legal, ela falando muito bem, e em determinado momento ela soltou um palavrão. Todo mundo começou a rir. E aí eu no rio fiquei séria, fiquei triste porque é uma pessoa que eu admiro, e aí ela disse que ela usou um palavrão porque era um advérbio de intensidade. Não existe isso na língua portuguesa. E muitas pessoas do desenvolvimento pessoal, que é meu segundo trabalho, falam usando palavras assim, dizendo que é um advérbio de intensidade. Isso é uma desculpa para desagradar a Deus. Então ali naquele momento eu podia me posicionar, ficando séria, protestando por aquele momento, ou eu poderia rir, porque todo mundo riu. Também acontece isso no meu trabalho. Minha atual chefe, ela tem esse hábito de falar dessa maneira, porque ela acha que como tem muitos homens, é uma linguagem mais acessível. E quando ela fala desse jeito, eu fico séria, mas a equipe ri. Hoje nós somos amigas, então eu tenho oportunidade de falar para ela: precisa falar desse jeito? Meu Deus, você é uma mocinha. Vou lá e falo de um jeito, porque é complicado mesmo em algumas situações, mas aqui, quando a gente decide se posicionar, nós estamos também alimentando o espírito. E aí, quando a gente pensa de que, quando você se posiciona, você mostra para o mundo o que você tolera e o que você não tolera por amor a Cristo. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Quando a gente fica, deixa ele desse jeito, e vai levando, aquela pessoa não vê em você, então pode falar desse jeito? Posso ter esse tipo de comportamento aqui? Ela é uma crente legal, ela aceita essas coisas que a gente fala, que a gente faz. Não, você é luz, você tem que ser diferente. E você não precisa ser aquela pessoa: não vou frequentar festa, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, porque senão você deixa de ser luz, passa a ser aquela pessoa de que ele se acha melhor do que nós. Mas enquanto você estiver naquele ambiente, você não pode compactuar com aquilo ali, você pode se posicionar. Eu gosto de músicas sem ser louvores. Até foi um tema de um dos encontros que a gente teve, né? Da autoestima. Escuta ou não escuta? A questão, eu entendo que é esse cuidado que a gente tem que ter com o que a gente está alimentando. Não há cabimento para o quadradinho de 8, que até hoje eu não entendo como é que um quadrado de 4 lados é de 8, mas não há espaço para isso. Agora, se você está num ambiente desse e você acha graça do seu netinho, da sua filha nessa dança, você está se posicionando. Então esse é o cuidado que tem que ter. Não gritar e falar: para com isso, não sei o quê. Não, mas entender, está lhe ensinando que aquilo ali não está alimentando o espírito. Queria convidar vocês para a gente dar um pulinho lá em 1 Pedro 5. Quando a gente fala de se posicionar, principalmente no trabalho, pode ser 1 Pedro 5, versículo 8. Pode ser desafiador, mas eu queria fazer essa sugestão para que você não fique inibido, porque o Senhor vai te capacitar para ter as melhores palavras, para que você tenha oportunidade. Muitas vezes eu tive oportunidade de pessoas pedirem oração, sentirem essa abertura. Então, que você não se sinta inibido. Aqui, ainda pensando sobre essa questão do posicionamento, antes de lermos a passagem, eu tive uma situação recente que um colega do meu trabalho espírita, ele chegou na sala com um monte de gente, e ele falou: e aí, tudo no controle do inimigo? E ali naquele mesmo momento eu falei: claro que não, está tudo no controle de Deus.
Aí ele, calma, calma, eu oro também, querendo trazer uma polêmica ali para aquele espaço. Só que se eu rio, está tudo no controle do inimigo, ele cresce. E ali ele repete, e ali todo mundo fica achando que é engraçadinho ficar falando dessa maneira. E ali naquele momento, quando eu falei sobre isso, eu criei um problema do bem, vamos dizer assim. Porque até hoje eu sou motivo de piada das pessoas maldizendo, falando que na hora do meu despacho, que é uma assinatura para poder seguir um processo administrativo, eu não vou assinar, eu vou benzer, eu vou orar. Mas não tem problema, porque antes que eles pensem que eu vou orar sobre o processo para Deus fazer o melhor, do que ficar aquela conversinha fiada. Então, quando fala aqui em 1 Pedro 5,8 sobre nós sermos sóbrios e vigilantes, vamos lá juntos. 1 Pedro 5,8. Calma aí, deixa eu passei junto. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Sóbrios e vigilantes. Quando a gente lê aqui sobre sóbrios e vigilantes, eu trouxe até uma prancheta com medo de acontecer aquilo que aconteceu com o pastor na música. Cadê a música? Cadê a música? Quando fala aqui de sóbrios e vigilantes, o sinônimo de sóbrio aí é contidos, equilibrados, recatado, ponderado. É o seu comportamento ser equilibrado. O mundo está falando que é desse jeito, mas você, sóbrio e vigilante, sabendo que o inimigo está ali ao derredor, esperando uma oportunidade. E aí, quando a gente vê aqui que você tem que ter esse comportamento constante, é a oportunidade que você tem de estar fazendo sempre um autoconhecimento. Sóbrio e vigilante, esse comportamento equilibrado, é você, sempre quando a carne quiser falar mais alto, lembrar do alto preço pago na cruz. Toda vez que a carne quiser gritar, mas tem horas que a gente se perde, eu sei disso. Porque todos nós temos esse momento, que a gente acaba deixando as emoções, acaba deixando a carne falar. Mas nós, como crentes, precisamos estar atentos, sóbrios, equilibrados e vigilantes para poder entender, e agora? Qual é o comportamento que eu vou ter para alimentar o espírito, para poder lidar com essa situação? E aí, em Romanos 6,11, fala conosco sobre estarmos mortos para o pecado e vivos para Deus. Vamos lá em Romanos. Romanos 6,8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Nós estamos livres do pecado, mas o cuidado que a gente tem que ter é que a gente não está livre de pecar. É claro que isso não dá liberalidade para a gente sair pecando, mas a gente precisa entender que nós precisamos estar sóbrios e vigilantes. E aí, eu achei bem interessante que uma pregação que eu escutei recente, o pregador falou, nós pecamos porque queremos. Aí na mesma hora que ele falou, eu fui lá no meu drive buscar, não, teve alguma situação que eu pequei sem querer. Só que não é. É muito sutil, e é por isso que o autoconhecimento é importante. Porque eu não tenho dificuldade com dinheiro. Então, o diabo não vai me tentar numa situação com dinheiro. Mas, por exemplo, eu e meu esposo passamos por uma situação recente que eu fui atacada na minha vaidade. E quase eu levo a gente a ter uma dívida. Porque, naquele momento que o vendedor estava convencendo a gente a ter um clube de vantagens, de viagens, eu amo viajar. E aí, ele foi certinho, e é assim que o pecado faz, é assim que o inimigo age. Ele não vai mexer comigo em relação a dinheiro, ele vai mexer comigo em outras coisas que eu sou fraca, em outras coisas que eu estou me desenvolvendo. E aí ele começou a falar, qual país que você quer visitar? Aí eu me empolguei, falei que eu queria conhecer a Finlândia. E aí ele falou, qual lugar que você quer conhecer, o Júlio? Não sei, o Júlio não tem isso, ele não gosta, assim, ele agora está aprendendo a gostar de viajar. Mas ele foi direto em mim, aí ele parou de
esposa doida. E aí ele começou a falar que eu ia conseguir conhecer Finlândia, Europa, tudo. E, gente, eu assinando o contrato e o Júlio, parecia que o Júlio não estava ali de corpo presente, olhando assim, eu já agoniada, falei, nossa, o Júlio não está prestando atenção, só que o Júlio estava refletindo que aquilo ali não era uma coisa boa. Só que ele estava vendo eu tão animada, tão empolgada, aí assinei o contrato. Assim, talvez tenha vantagens nesse contrato, só que não era uma vantagem naquele momento pra gente. Aí depois o Júlio me chamou para conversar, e aí falou todas as razões por que ele não estava confortável, e eu quis matar o Júlio, porque eu já tinha assinado o papel. Mas graças a Deus ele falou isso, a gente ainda estava no local, e a gente pôde cancelar. Eu ainda estou lutando com o cancelamento no cartão, porque tem essa parte chata. Só que foi na minha vaidade. Foi ali onde eu adoro falar, que eu gosto de viajar, isso e aquilo. E é assim que o inimigo faz. Ele não vai, se eu tenho uma fraqueza com relação à minha autoestima, a me sentir bonita, ele não vai pegar uma pessoa que não é o seu perfil e usar essa pessoa para te elogiar, te galantear. Ele vai pegar uma pessoa que é o seu perfil, que ele já percebeu que você, tem uma fraqueza, e é essa pessoa que ele vai usar para ficar falando ali alguma gaiatice. Só que se a gente está sóbrio, equilibrado, comedido, vigilante, a gente fica atento. E aí, o que a gente faz? Vai se trancar em casa, não vai mais se arrumar com medo de ser atacado pelo inimigo? Não. Nós vamos estar prontos, alimentando o espírito. E aí, tem uma pesquisa científica que a gente fala muito dela no desenvolvimento pessoal, e a gente consegue trazer ela para cá quando a gente pensa em alimentar o espírito versus alimentar a carne, que diz o seguinte: quanto mais elementos nós temos, mais decisões ruins tomamos. Como assim? Quando você vai no self-service, é mais difícil você montar o seu prato. Você quer colocar tudo ali. Quando você vai no restaurante que você tem duas opções, vai ser frango ou vai ser carne? É mais fácil você tomar uma decisão. É assim que nós temos que lidar com o pecado. Se surge um papinho furado no trabalho e o bonitinho lá pediu seu telefone. Quando você não tem o telefone do bonitinho, você tem menos decisões para tomar. Não tem nem como trocar mensagem, você não tem o telefone. Agora, quando você... E se eu tiver alguma dúvida? Eu posso te ligar? Posso falar? Ah, pode, então tá. Aí troca o telefone. Aí agora você tem mais decisões para tomar. Ligo ou não ligo? Respondo ou não respondo? Mando um emoji ou mando uma frase? Todas essas ofertas de informações para você pensar sobre isso te levam a uma decisão ruim. Não, eu vou responder, senão ele vai achar que eu sou mal educada. E aí começa o papinho furado. E aí, do nada, você está ali caminhando para o adultério. Então, sede sóbrio e vigilante. Seja comedido, equilibrado e vigilante. É nosso comportamento. Eu tenho dificuldade com dinheiro. Vamos organizar uma festa aqui no trabalho. Gilé vai ficar responsável pelo dinheiro. Não, eu fico responsável pela limpeza. Conta comigo. Ninguém precisa saber que você tem fraqueza com o dinheiro, mas você está sóbrio e vigilante. Você sabe que vai pegar o dinheiro da festa e vai fazer mercado. Então você está sóbrio e vigilante, você vai para a limpeza, porque você vai estar participando do mesmo jeito. E a gente poderia aqui ficar falando milhares de exemplos, mas o que a gente precisa estar atento aqui? Que a gente precisa estar sempre sóbrio e vigilante. Embora eu esteja sóbrio e vigilante, quando eu estou numa roda que está falando de um comportamento de algum colaborador, depois que eu concordo com alguém falando, eu fico totalmente constrangida, porque na mesma hora o Espírito Santo vem, também está no meio da fofoca. Porque eu deveria estar falando com a colaboradora. Olha, a fulana de tal só chega atrasada, isso e aquilo. Quando eu estou ali naquela rodinha e eu falo, realmente ela só chega atrasada, realmente difícil lidar com ela, eu não estou sóbrio e vigilante. E quantas vezes isso aconteceu? Não era porque eu queria falar mal de alguém,
mas eu estou ali naquela roda e eu estava chateada que ela atrasou um trabalho, e aí eu caí e estava ali já falando mal, já estava naquela rodinha. Então nenhum de nós está livre disso. Só que quando a gente cai, quando a gente peca, nós como crentes precisamos ter uma postura de arrependimento, uma postura de buscar alimentar o Espírito e voltar para Deus. O que acontece geralmente quando a gente peca, quando a gente acaba indo para o pecado? A gente fica com vergonha e se afasta de Deus. Não podemos fazer isso. Arrependimento. Hoje na escola dominical foi muito interessante que o pastor falou que o arrependimento tem que ter 3 pontos para que seja arrependimento. Eu até anotei aqui para não esquecer. Ele falou que tem que ter o intelecto, eu tenho que pensar sobre isso, não foi legal o que eu fiz. Tem que ter o sentimento, que é essa tristeza por ter feito algo que não agrada a Deus. Mas só é arrependimento se eu mudo o meu comportamento. Isso falou muito ao meu coração. Porque se eu só tenho intelecto e só tenho sentimento, eu tenho remorso. E aí, numa outra oportunidade, eu vou fazer errado de novo. Agora, se eu tenho mudança de comportamento, eu estou buscando alimentar o Espírito. E aí, quando acontecer de novo, eu estou mais atento, eu estou mais sóbrio e vigilante. Então, quando a palavra lá no começo nós lemos sobre a carne milita contra o Espírito, a gente tem que estar atento, porque aqueles comportamentos são comportamentos que são comuns, que a gente às vezes deixa passar, não é matar alguém, roubar, e às vezes a gente cai e não se percebe. A sensualidade excessiva, o comer demais, o beber demais, a idolatria. Então, como a gente lida com isso? Alimentando o Espírito. E quem é que nos fortalece? Quem é que nos revigora? Vamos dar um pulinho lá em Isaías 40. Isaías 40, versículos 29 ao 31. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Gente, faz forte ao cansado, multiplica as forças. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Isso precisa estar gravado no nosso coração, porque às vezes também estaremos cansados e não vamos perceber que está ali ao nosso derredor, que está ali numa oportunidade para fazer você cair, te derrubar. E às vezes são coisas boas que a gente não consegue ver, que pode ser uma furada. Às vezes é uma vantagem e a gente não consegue ver que é o inimigo ali tentando atingir você no seu ponto fraco. Lembre-se de estar sóbrio e vigilante, porque ele não vai vir de uma maneira que você vai identificar que é o inimigo. Ele vai vir de uma maneira que você pode estar distraído. E para não estar distraído, a gente tem que estar sempre buscando alimentar o Espírito. A gente falou sobre pecar e se afastar, né? Que a gente não pode fazer dessa maneira, porque a gente, afastado, não vamos buscar a intimidade, não vamos buscar a santidade. Da mesma maneira, quando a gente estiver passando por lutas. As lutas, às vezes, podem fazer a gente também se afastar. Por estar entristecido, por achar que não é justo, por ter umas distorções que acontecem, porque nós somos falhos, somos humanos. Mas quando estivermos passando por lutas, nós, procurando estar alimentados no Espírito, nós vamos ver o cuidado de Deus. Vai ser aquele caso estranho, que a família não entende, que o médico não entende. A gente tem o caso aqui da irmã Midian, né? Que os médicos, meu Deus, você está bem, você está sorridente, você está com câncer, como é isso? Mas ela estava ali alimentada no Espírito, então ela refletia isso para as outras pessoas. Então a gente precisa estar sempre se alimentando no Espírito, de modo a pensar que nós somos um pote, um vaso. E esse alimentar do Espírito,
que a gente falou lá no início, que é o nosso feijão, a gente tem que estar transbordando. Porque na hora que vier o deserto, na hora que vier a dificuldade, eu vou lidar diferente do que murmurar. Eu vou lidar diferente do que achar que Deus me abandonou. Mas eu vou entender que tá difícil sim, tá doendo sim, tô cansado sim, mas é no Senhor que eu renovo as minhas forças. E cuidado, às vezes nós nos achamos que ser de Deus nós podemos encarar as coisas, que ser de Deus eu vou enfrentar e vai dar tudo certo. Cuidado, Deus em algumas passagens, né, que não é o foco da passagem, mas só que a gente possa lembrar, em algumas situações fala para a gente fugir, em algumas situações fala para a gente resistir. Então, por exemplo, José, né, naquela passagem que ele foi abordado pela mulher do seu senhor, será que seria o melhor caminho? Ele fala, não, eu temo ao meu senhor, vou ficar aqui, eu não vou ceder. Não, ele fugiu, ele saiu correndo. Então saia correndo você também. Não queira ser o crentão, o super-homem. Nós somos falhos. Pode acontecer de você achar que está pronto, achar que não tem nada a ver, achar que não tem maldade, e essa coisa vai entrando, vai se tornando banalidade, e é assim que a gente tem situações que você está falando, palavras que não são de agrado ao Senhor. É nesse momento que você está de conversa sobre dinheiro que não era para estar tendo, é nesse momento que você está ali com uma conversinha com um homem, uma mulher que não é o seu cônjuge. Então, cuidado com essa questão de que não, eu estou ali, jejum e oração, eu posso encarar qualquer coisa. Deus mandou você encarar? Porque tem situações que Deus vai mandar você ir lá, você encarar. Mas se não for direcionamento de Deus, não queira ser o fortão, porque Deus nos ensina a alimentar o Espírito. E Ele não fala para nós que em qualquer situação é para você ir lá e do seu jeito. É sempre do jeito do Senhor. Então, cuidado com essa postura de achar que é do seu jeito que vai dar certo. Cuidado também para não achar que ser de Deus, estar andando no Espírito, é ser perfeito. Isso afasta muita gente da igreja, afasta a gente de Deus, porque acha que é perfeição. Então, cuidado com isso. Não tem nada a ver com perfeição. Deus nos conhece. Ele não quer que a gente faça o errado. Pecado é tudo que a gente pensa, fala e age que desagrada a Deus. Então, se eu estou preocupado com isso, se me incomoda quando eu faço algo errado, é isso, é sobre isso e não sobre perfeição. Todos nós erramos. Então, que a gente possa não ter essa ideia errada de entender que, se eu não estou perfeito, eu vou voltar para o mundão. Se eu não estou perfeito, para que eu vou ficar aqui servindo, louvando? Não, venha, mas lembre-se, arrependa-se. O que é o arrependimento? É quando eu também raciocino sobre isso, quando eu sinto tristeza por isso e quando eu mudo de comportamento. A gente fala na hora que está evangelizando, vem como você está. Sim, vem como você está. Mas na caminhada com o Senhor, quando você alimenta o seu espírito, você vai ser incomodado a mudar de comportamento. Quando eu vim para o Evangelho, eu tinha um comportamento que desagradava a Deus. Ninguém na igreja falou para mim, você não pode mais fazer isso que desagrada a Deus. Deus foi me incomodando. Deus foi me deixando constrangida. E aí eu decidi terminar um relacionamento de 12 anos que desagradava a Deus. Mas não foi ninguém da igreja que falou, olha só, você está errada, você isso, você aquilo. Então é sobre isso. Não é sobre perfeição, é sobre você obedecer alimentando o espírito. Lembra dessa luta, né? Lembra do fortinho do feijão sem o feijão. O feijão é a palavra de Deus, é a intimidade com Deus. E aí, como é que eu alimento o espírito, né? A pregação precisa trazer, né? Como a gente pode colocar isso na nossa vida, na nossa prática? Eu dei vários exemplos aqui, mas queria trazer 3 comportamentos que nos ajudam a alimentar o espírito. Lembrando que alimentar o espírito não requer radicalismos. Tudo que é extremista, aconteceu o meu medo. Tudo que é extremista é ruim.
jejuando, vigília, só a Bíblia, não vejo nada, não ouço nada, não falo nada, aí sim vai dar tudo certo, eu vou ficar alimentado do Espírito? Não, você vai ficar bitolado. Você, para evangelizar, você, para ser sal no mundo, você precisa ler outras coisas, você precisa conhecer sobre conhecimentos de mundo, economia, de modo geral, você precisa ter assunto para poder interagir com as pessoas. Então não é sobre radicalismos, não é sobre ficar só num comportamento isolado, né, como um monge, não é sobre isso, mas sim, trouxe 3 comportamentos para que a gente possa fazer essa reflexão de como alimentar o espírito. O primeiro comportamento que a gente precisa ter nessa perspectiva de alimentar o espírito, fortalecer o nosso interior com oração. E oração parece assim, orar sem orar. Eu oro sobre as refeições, faço orações regulares de manhã antes de dormir, mas o convite aqui, sede sóbrios e vigilantes. Essa oração é uma oração que eu busco relacionamento com Deus? Essa oração é uma oração que eu busco estar em intimidade, colocando ali como eu me sinto, como foi meu dia, colocando ali quais são os meus medos, quais são as minhas necessidades? Ou é uma oração, eu peço, recebo, talvez não recebo? É uma oração que eu só peço? É uma oração que só eu falo? Então eu gostei muito de um livro, eu escutei ele em audiobook, Maria no Mundo de Marta, o coração de Maria no Mundo de Marta, algo assim. E eu achei muito interessante e me deixou constrangida. Um exemplo que ela trouxe sobre oração, que Jesus está numa sala, né, na nossa casa ali, tem uma sala, quarto, é como se Jesus estivesse numa sala. Quando você ora de maneira, obrigada pela refeição, amém? Senhor, me guarda no trabalho, amém? Uma oração que você não desenvolve um relacionamento, é como se você passasse pela sala que Jesus está ali sentado, em vez de você entrar, Jesus, como você está? Eu estou assim, eu me sinto assim. Ter relacionamento é como se você passasse na porta e falasse, e aí, Jesus, beleza? E fosse embora. Quantas vezes a gente faz isso? E quando a gente prepara assim, né, a palavra, fala muito ao nosso coração primeiro, né? Fala com a gente o que está precisando melhorar. E eu percebo que eu posso melhorar o tempo de qualidade em oração. E aqui não é você ficar fazendo vigília, você ficar orando por horas, se você puder, amém. Mas aqui é você melhorar o seu tempo de oração. É você entrar na sala que Jesus está e conversar com Ele. E não ser só um momento de pedidos. Não ser só um momento de, Senhor, é isso, isso, isso. Eu esqueci disso. É um momento de você desenvolver relacionamento. É o momento de você conversar com o teu Pai. Coloquei aqui que esse momento de oração, a gente tem que lembrar do nosso primeiro amor, né? Naquele momento que a gente está ali no início de um relacionamento. Que qualquer coisa a gente quer estar junto. A gente tem que trazer isso para querer estar junto de Jesus. Querer estar ali em oração. Querer estar ali naquele momento que é mesmo assim de intimidade. Então eu lembro que quando a gente começou a namorar, eu falava, Júlio, bora pro aterro? Bora. Júlio, vamos na farmácia? Bora. Tudo era motivo para estar junto. E assim, não tem nenhuma graça na farmácia, mas a gente queria estar junto. Então, com Jesus, tem que ter esse prazer de estar junto. É para orar, para a gente agradecer? Ótimo. É orar para a gente pedir alguma necessidade? Sim, porque a palavra diz para a gente ir lá, né, bater, pedir. Mas não é só isso. É que a gente tem essa vontade de ir na farmácia, essa vontade de ir no aterro, essa vontade de estar junto em oração. Que a gente busque o Senhor não só para pedir, mas para desenvolver relacionamento. Segundo comportamento, para que a gente possa alimentar o Espírito, tenha tempo de louvar. E aqui, louvar não é apenas cantar. Louvar é você estar falando com Deus, é você estar expressando seus sentimentos de gratidão, é você estar aqui dando testemunho da sua vida. Quando você dá testemunho com a sua vida do irmãozinho, você está louvando a Deus.
Quando você trabalha na igreja, você está louvando a Deus. Então, diversos salmos falam sobre isso. Eu separei o Salmos 44, versículo 8, que fala da gente louvar o tempo todo. E como é que é louvar o tempo todo? É enquanto eu estou cozinhando, é enquanto eu estou trabalhando na igreja, é enquanto eu estou conversando. Então tenha cuidado, porque todo tempo é tempo de estar alimentando o Espírito. E como é que a gente alimenta o Espírito? Louvando a Deus. E como é que a gente louva a Deus? Pode ser cantando também. Mas aqui, a atenção que a gente tem que ter é que pode ser de várias maneiras. Agindo ativamente na igreja, dando com testemunho, tendo pensamentos de agradecimento. E por fim, um outro comportamento que a gente tem que ter para alimentar o Espírito é o feijão. É ler a palavra, é se debruçar sobre ela, é ter prazer de ler a palavra como eu tinha, assim ainda tenho, o prazer de ler o Gibi da Mônica. Não, a palavra de Deus é poderosa, é maravilhosa, é transformadora. Às vezes a gente está sem ideias do que fazer para resolver um problema, e quando a gente vai ler a palavra, aquilo ali resolve, aquilo ali traz uma ideia para você. Então, que a gente tenha prazer em estudar a palavra também. E aqui eu também gostei muito de um comentário de um irmão que ele me chamou a atenção, né? Que às vezes a gente faz a devocional para ter conhecimento. Então, que a gente tenha esse cuidado de ter os momentos de devocional, de leitura da palavra, não apenas para conhecimento, mas para desenvolver intimidade, para desenvolver relacionamento, para entrar na sala que Jesus está e, mais uma vez, desenvolver ali um relacionamento. Não existe relacionamento a dois se o casal não conversa. Então, como que a gente quer ter relacionamento com Deus se a gente não faz essa interação? Então, a interação com Deus tanto é na oração quanto é na palavra. Só que eu tenho que ter prazer na palavra. E eu sei que às vezes é desafiador. Para assistir um filme, eu fico a 200 por hora. Quando vai ler a Bíblia, aquele sono, aquele cansaço. Só que a gente precisa também criar estratégias para isso. Vai ler a Bíblia, deixa o celular longe de você. Não, Chilé, mas eu não vejo não, eu deixo ele do lado por segurança. Mas, assim, é uma coisa que a gente usa no trabalho e usando aqui para o momento da palavra. Quando o celular começa a apitar a notificação, você já não está mais ali processando e se relacionando com Deus. Você está, quem será que mandou mensagem? Será que foi marido que ficou de ir no mercado e não foi? Será que foi fulana isso e aquilo? Já tirou sua atenção. Então, assim como no trabalho a gente orienta a ter foco, na hora que você vai estudar a palavra de Deus, tenha foco. Vá para o jogo preparado. Eu gosto muito de um termo que a gente usa na questão do desenvolvimento pessoal, que é o que eu trabalho, então acaba sendo mais os meus exemplos. Quando a gente fala que a gente vai para o trabalho, a gente diz que a gente não pode ir bobinho. Como é ir bobinho? Eu não posso ir sem agendas. Eu não posso ir com os assuntos que eu tenho que fazer naquele dia. Então, quando eu vou para o trabalho, eu sei que eu preciso fazer A, B e C. Eu não vou bobinha. Então, da mesma maneira, quando eu for ler a palavra de Deus, eu não posso ir bobinha. Eu tenho que deixar o celular longe, eu tenho que avisar marido. Agora, eu vou ter um tempo aqui, por favor, resolve. Esposa, não posso te dar atenção agora, estou ali no meu momento ali de devocional. Ou então se tranca no banheiro. Mas não seja bobinho, seja sóbrio e vigilante. Vá ter seu tempo de devocional, seu tempo de leitura concentrado, porque são muitas as distrações, são muitas as coisas que não são coisas ruins, mas o filho que nunca quer conversar naquela hora, o filho que nunca liga naquela hora. Então cuidado, porque a gente vai se distraindo e vai deixando de alimentar o espírito. Nós temos a oportunidade aqui na igreja, terças-feiras estudando o livro de Apocalipse e domingo pela manhã a escola dominical. Não perca a oportunidade de ter esse suporte para estudar a palavra, porque às vezes em casa, como eu li aqui em Gálatas, vem porfias, concupiscência, os nomes é tudo estranho. Na escola dominical, no estudo de algum livro específico, é o momento de você tirar sua dúvida, é o momento de você inclusive falar coisa errada, porque aí é o momento de você aprender. Então, ler a palavra não pode dar medo, não pode dar preguiça.
a gente precisa ter intimidade com esse livro aqui. Eu não estou falando sobre ter lido 7 vezes de frente para trás, de trás para frente. É bom ler a Bíblia toda assim, mas estou dizendo sobre a gente alimentar o Espírito, a gente estar atento na hora da gente fazer essa leitura da palavra. E aí lembrar que a Bíblia é o nosso código de conduta. Então, quando a gente fala do advogado, ele sabe, por exemplo, que no artigo 121 do Código Penal é a pena por matar alguém. Quando a gente fala do advogado de família, ele sabe lá que o artigo 1694 fala de pensão alimentícia. Nós não precisamos saber sobre isso, mas nós precisamos saber o que a palavra fala sobre esse assunto que você está conversando. O que a palavra fala sobre esse desafio que você está passando. E só sabemos disso se a gente lê, se a gente estuda. O advogado, ele sabe disso porque ele está em constante contato. Ele está ali com o Código Penal. Se você perguntar algo de direito de família para o advogado penal, ele pode até saber, mas ele sabe mais sobre o penal. E nós sabemos sobre a Bíblia? Eu confesso, eu tenho dificuldade para gravar versículos, mas eu sempre procuro ter a palavra, saber que teve uma passagem que falou sobre isso, porque ainda que eu não saiba a referência, eu estou alimentando o Espírito. E o meu desafio é repetir o versículo, que assim me ajuda, é assim que eu estudo. Eu escrevo para poder me ajudar a gravar, para poder ajudar a guardar no coração. Então que a gente possa levar isso, lembrar de estar sóbrio e vigilante. A gente falou aqui de honrar a Cristo a cada atitude. A gente falou aqui de estar bem alimentado para vencer a carne. E a gente falou aqui de 3 comportamentos: ter tempo de oração, ter tempo de louvar e ter tempo para a palavra de Deus. Que eu e você possamos estar sóbrios e vigilantes, para que a gente possa estar sempre com o Espírito, alimentando o Espírito, e aí sim transbordar na vida dos que nos cercam, na vida de quem está ao nosso redor. E que Deus nos abençoe. Obrigada pela oportunidade, pastor.